tem que desmistificar o canto da sereia, né? Implementar esse programa, pode ter certeza que o retorno de valor é altíssimo. Eu posso definir as regras do meu jogo. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, dono de uma empresa, a conquistar uma empresa autogerenciável. Meu nome é Letícia. Meu nome é o Kim Ferreira de Mello. E eu sou Marcelo Germano. Uau, então vamos começar esse podcast aqui. A gente tem convidado novo aqui, né, Letícia? Temos um convidado muito especial hoje, Marcelo, que é o Kim Ferreira, né? E ele está aqui hoje para bater um papo com a gente sobre partnership. Legal, e o Kim é comandante, ele é advogado, e a gente vai falar sobre esse tema de partnership, porque, vamos lá, o mundo está mudando, né? O mundo está mudando, hoje é cada vez mais comum aquele empresário que quer crescer, ele desenvolver algum tipo de programa, aí você tem os nomes, né? A gente tem os nomes de vesting, partnership, vamos esclarecer o que é cada um. Não se assustem, gente, não se assustem. A gente não vai ficar usando nomes que ninguém entende aqui, ou se a gente usar o nome que ninguém entende, a gente depois vem e traduz o que significa. Mas hoje, muitas empresas, principalmente startups, empresas que querem crescer rápido, né, dos empresários que são um pouco mais ambiciosos, eles têm aquela dúvida, né? Será que eu posso tornar um funcionário sócio? Né? Será que eu posso dar partnership? Ou aquele empresário que quer crescer e quer atrair um bom talento, ele pode usar desse recurso com estratégias de longo prazo, ou aquele empresário que, de repente, pensa em um dia em abrir o capital da bolsa da empresa, ou mesmo em vender a empresa, o que ele pode fazer para a empresa valer mais? Então, a gente sabe que ele tem que trazer gente boa para o time, gente boa hoje é um problemaço, né? No sentido de não está fácil trazer gente boa, o mercado está competitivo, está caro, o que você faz para manter as pessoas? E aí surge no meio dessas questões, dessas dúvidas que todo dono de pequena e média empresa tem, né? E aí, transformo o cara sócio, não transformo? E aí a gente trouxe o Kim. Kim, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho do que você faz, vamos desenrolar esse assunto aqui, para que o comandante que esteja do lado de lá esteja munido de mais informações. A gente sabe que é muito importante ter informação no mundo que tem muito blá, 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 né? E aqui não é crítica a nada, mas é um mundo que tem muito blá, blá, blá. A gente traz a informação de uma maneira mais simples, mais prática e mais eficiente para os comandantes. Vamos nessa, Marcelo. Bem, eu sou o Kim Ferreira de Mello, sou advogado, como o Marcelo disse, eu moro em Natal, RN, Rio Grande do Norte. Comecei a empreender na advocacia aos 23 anos, certo? Eu fui por um caminho ali um pouco diferente do tradicional, né? Então eu decidi desde logo sair da faculdade e construir o meu história de advocacia. Eu lancei um livro, né, Escritos Avançados de Direito Empresarial, em 2019, em coautoria com outros juristas, que é um compilado de artigos científicos, onde eu tive a oportunidade... Como é o nome do livro? Escritos Avançados de Direito Empresarial. Escritos Avançados de Direito Empresarial, é isso? Exatamente. Advogado gosta de escrever nome difícil, né? Escritos avançados, fico imaginando, o que é um escrito avançado, né? Na verdade, esse livro é focado para advogados, então o público-alvo são advogados, artigos científicos mesmo. Eu tive a oportunidade de falar sobre holdings, né? Tanto holding patrimonial quanto holding familiar. Eu sou especialista em societário, tenho MBA em Business Law pela FGV e certificação em contencioso societário pelo INSPER, né? E nesse ano o meu escritório participou de uma fusão, era o Ferreira de Mello Advogado, e fez uma fusão com o Carvalho Moreira, e a gente criou o Corpiló Advogado, né? Então a gente é um escritório corporativo, e a gente nomeia que a gente é um esquadrão jurídico especializado em pequenas e médias empresas, e a gente ajuda a construir empresas inabaláveis, né, a partir de um alicerce jurídico. Eu sempre falo que todo cara que quer ser rico, ele tem que ter 3 bons profissionais. Eu sempre falo isso. Não sei se já ouviu falando isso. Já ouviu falando isso, Kim? Já ouvi. Tem que ter 3 bons profissionais. Então, o primeiro bom profissional que ele tem tem que ter um bom contador. Todo cara rico que eu conheço tem um bom contador, né? O bom contador vai ajudar ele a pagar o imposto certo, da maneira certa e, de preferência, né, pagar menos impostos sem burlar a lei e sem correr riscos, né? E vai dar as melhores configurações. Então, todo empresário que quer ficar rico tem que ter um bom contador. Todo empresário que quer ficar rico tem que ter um bom advogado, porque você vai fazer contratos, você vai ter problemas, faz parte da vida empresarial, você vai ter contencioso, vai ter problema com o cliente, com o fornecedor, com o funcionário, né? Vai fazer acordos, então quando você fizer acordo, se não fizer um bom contrato, né, você corre riscos, então tem que ter um bom advogado. E por fim, eu falo que a gente tem que ter um bom corretor de imóvel.
né, para a gente conseguir as barganhas. Todo cara rico que eu conheço tem um monte de imóvel, né, apesar de hoje a juventude achar que é mais importante você usar do que possuir, né, todo cara estável que eu conheço tem um monte de imóvel, né, na diversificação de portfólio tem um monte de imóvel. Então é bom ter um bom corretor de imóveis para poder aproveitar as barganhas. Mas enfim, voltando aqui para o nosso tema. Voltando para o nosso podcast aqui, Kim, o que é esse modelo de partnership, né? Que a gente ouve tanto falar, o que é, como é que funciona? Conta pra gente. Ainda mais porque, assim, ó, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma empresa chamada XP, né? Aí a XP hoje é uma empresa bilionária, que não sei o quê, que o Benchmark, que está entre os bilionários brasileiros, ele cresceu fazendo um modelo de partnership e ele é um defensor disso. Aí vem uma onda de várias empresas querendo criar um modelo de partnership. Mas muitas vezes eu acho que as pessoas acabam fazendo, né, cagada quando vai simplesmente pega esse modelo, não entende direito e está na moda e vai fazer, né? Então eu acho que tem que ser feito de maneira estruturada, né? Explica pra gente o que é partnership e é simples, é fácil, piscou o olho, você faz partnership e coloca 500 sócios junto, como que é isso? Vamos lá, mas só para pegar o gatilho, não é pegar 500 funcionários e colocar todo mundo como sócio e tá tudo bem. Existe uma maneira correta, um passo a passo, uma estrutura para chegar até esse ponto, se for desejável, certo? Mas partnership é uma espécie de programa, de grande programa institucional, onde a empresa estabelece critérios, objetivos, para que os funcionários possam um dia se tornarem sócios. Então, todo mundo diz assim, para resumir, é um programa onde todo mundo pode ser sócio. Então, a base... Pode ser sócio não quer dizer que vai ser sócio, é isso? Exatamente. Todo mundo pode vir a ser sócio, desde que cumpra todos os critérios estabelecidos no programa de partnership. Kim, aqui a gente costuma dizer, né, o Marcelo costuma dizer, o combinado não sai caro, né? Exatamente. Então, assim, como eu, dono de empresa, posso definir esses critérios? Que critérios são esses que eu devo levar em consideração? Vamos lá, existem 3 critérios básicos que você pode implementar para você aceitar um funcionário no seu quadro societário. E aqui eu vou resumir em 3. O tempo que ele passou, que ele está no seu negócio, o desempenho, a eficiência operacional que ele pratica, certo? Dentro do seu negócio, e cultura. Esse é o principal, é o start de acesso, vamos dizer assim, no quadro societário, a cultura, ou seja, aquele funcionário que, de fato, levanta a bandeira do negócio e carrega todos os valores, sabe a missão e sabe onde é que a empresa quer chegar. Por isso, ele tem aquele sentimento de dono. E por que não garantir a ele uma participação societária, né? Por que não tornar essa pessoa que tem uma eficiência operacional, que levanta a bandeira do negócio como sócio, tornar ele como sócio. Kim, e deixa eu entender assim, por exemplo, qual a diferença, daí Marcelo e Kim, qual a diferença de partnership para o sócio tradicional, entre aspas, digamos assim, né? Qual é a diferença dessas duas estratégias para se ter sócios? O sócio tradicional é aquela visão do empreendedorismo raiz, vamos dizer assim, que duas, 3 pessoas, elas com habilidades complementares, com valores ali alinhados, elas decidem capitalizar uma pessoa jurídica e montar um negócio, certo? Essa é a visão tradicional de uma sociedade. Depois que essa empresa ela é construída, você vai formar uma equipe, que a equipe vai formar a empresa, certo? O partnership começa aí, quando você constrói a equipe e você dá a oportunidade dessa equipe se tornar sócio. Ou seja, se a pessoa não faz parte do seu quadro de funcionários, ela não vai ter a oportunidade de ser sócio através do partnership, tá bom? Ela pode se tornar sócio por outra via, por outro campo de acesso. Por exemplo, o Marcelo deu o exemplo de fazer um IPO, por exemplo. Isso seria uma outra via, uma outra estratégia que é completamente diferente do partnership. O partnership, ele tem que ter um tempo de casa, tem que ter um desempenho, lógico, a empresa tem que ter intenção de reter essa pessoa, a empresa tem que entender que essa pessoa, ao se tornar sócio, ela vai aumentar o valor de mercado da empresa, pela entrega, pelo conhecimento, pela habilidade, a pessoa está apostando junto, e aí ela vira sócio. Mas eu tenho várias perguntas. Para ela virar sócio, ela ganha a sociedade?
eu trabalho, eu tenho tempo de casa, eu ganho a sociedade, ou ele tem que pagar por isso? Porque, por exemplo, se eu for abrir uma sociedade com você, quanto tem que investir? 100 mil. Então eu ponho 60, você põe 40, eu sou sócio 60%, você é sócio 40%, é assim que funciona, né? A gente abre uma sociedade. Agora, quando o funcionário ganha, ele paga alguma coisa, ele não paga nada, como que é? Quando você atinge todos os critérios básicos para você ter o direito de adquirir a participação, então o funcionário, o colaborador que atingiu os requisitos, ele não simplesmente ganha, não é uma doação, tá bom? Ele tem que pagar pela participação, pela ação ou pelas cotas, né? Quando sendo uma limitada, chama-se cotas. Se for uma SA, se chama ações, tá bom? Então, esse funcionário ele tem que fazer um desembolso, sim. Ou então, ele pode utilizar, que seria um mecanismo contratual, ele pode utilizar dos lucros daquela participação para ir pagando a parte dele. A parte, seja 1%, 5%, 10%, vai depender de como esteja estabelecido no programa. Kim, e quais são, assim, quando a gente olha para esse modelo de negócio de partnership, né? Quais são os prós e os contras de se ter um partnership, né? Olhando para os benefícios, para os prós. O primeiro é que você vai dar motivação, você vai gerar energia na sua equipe para que eles possam trabalhar com maior vontade, com mais amor, inclusive, e com mais desempenho. Então, acho que o primeiro benefício é você conseguir dar mais um instrumento de motivação da equipe. Além disso, tem a retenção de talentos. Então, poxa, você tem aquele colaborador que ele tem um bom desempenho, que ele tem aquele sentimento de querer crescer na vida. Então, esse tipo de gente, ele tem que ter um incentivo a mais para ele ficar dentro do negócio. Senão ele vai partir ele vai empreender ou ele vai para outra empresa que lhe dá esses benefícios. Então, essa parte da retenção de talentos ela é muito forte. E a outra é eficiência operacional. Porque, querendo ou não, o partnership, ele mira alto, mas você, com a motivação e com a retenção de talentos, você também faz com que sua empresa ele tracione melhor. Então, a pessoa ela vai estar motivada, ela vai continuar na sua empresa e ela vai ter métricas de desempenho ali para poder alcançar o direito de adquirir a participação. Entendi. E no futebol a gente fala, regra é clara, Arnaldo. Num programa de partnership, a regra tem que ser clara ou as regras são obscuras? No programa de partnership, as regras têm que ser claras. Você tem que criar instrumentos societários para poder deixar tudo, todos os pontinhos, todas as vírgulas, para que os colaboradores saibam quando eles podem exercer o seu direito e quando eles podem acessar o capital social, tá bom? Então, isso tem que estar metrificado. Então, não é simplesmente a gente tem partnership, está tudo bem, vocês um dia vão ser sócios, se não tem a eficácia jurídica que é própria desse tipo de instrumento. O quanto ele pode ter de participação, né? Isso, quanto ele pode ter de participação, qual é a metodologia que vai ser utilizada para avaliar aquela participação, quais serão os direitos nele quando entrar no quadro societário que ele vai ter direito de voto, ele não vai ter direito de voto, ele vai ter uma participação diferenciada nos lucros ou ele não vai ter uma participação diferenciada nos lucros, que aí quando você define participações preferenciais, participações ordinárias. Então, tem todo um script que tem que ser seguido e tem que ser discutido entre os atuais sócios para poder abrir esse capital, entre aspas, para os funcionários. Que, na verdade, até fazendo uma brincadeira com o IPO, seria uma abertura de capital para os funcionários, fazendo esse jogo de palavras. Mas, por exemplo, se o funcionário está ali trabalhando e ele entra num programa desse de partnership, vira sócio, ele deixa de ser CLT? Não necessariamente. Não necessariamente. Normalmente... Ele pode ser sócio e ser CLT. Exatamente. Porque, veja só, Marcelo, o que define a relação trabalhista não é você ter ou não ter participação em uma empresa. É a subordinação. Então, se aquele funcionário ele adquiriu a participação da empresa mediante um partnership, mas ele continua em uma hierarquia de subordinação, ele não deixa de ter não deixa de ser seletista, né? Então, ele continua sendo seletista, sendo que aí ele ganhou um direito a mais. Aí ele recebe o salário, 13º, tudo isso, e ele recebe ainda dividendos, é isso? Vamos lá. Exatamente. Ao virar sócio, ele recebe dividendos. Dividendos,
ele recebe PLR. Isso. Ele não precisa ser sócio para receber PLR, né? Mas ele pode receber precisa. PLR, qualquer um pode receber PLR sem ser sócio. E se for sócio, ele recebe dividendos. Só explica a diferença de PLR e dividendos, porque tem muita gente que não sabe. Depois eu quero te perguntar se isso é um canto da sereia ou não, tá? Mas explica aqui pra gente. Vamos lá. Como que é um PLR, quem pode receber, o que é dividendos e quem pode receber? Vamos lá. Quando você ofere lucros, toda empresa ela é remontada para você oferir lucros, e esses lucros, a partir da política da empresa, eles podem ser retidos, eles podem ser destinados para uma aplicação financeira, eles podem ir para a reserva de caixa, mas também eles podem ser distribuídos aos sócios. Essa distribuição, quando o lucro se torna distribuição, essa rúbrica muda e se torna dividendo. Para o sócio. E esses dividendos, para o sócio, para quem detém participação da empresa. Então, só recebe dividendo quem tem participação no negócio, tá bom? E o dividendo, ele é isento de imposto. Então, ele é não tributável. Ele é um rendimento não tributável, diferente do PLR. O PLR, pelo fato do funcionário, que PLR é participação nos lucros e resultados. Então, e quem tem direito de ganhar, se existe essa política dentro do negócio, que isso é estabelecido ou não, quem ganha são os funcionários, com base no desempenho do negócio. Então, o PLR já ele é tributável, entendeu? É tributável o PLR? Tributável. Eu não sabia. Exatamente. Eu pensei que o PLR era livre de tributo. Não, ele é tributável, exatamente. E essa é a grande diferença, entendeu? Então, quando você recebe dividendo, você recebeu lá R$1.000 de dividendo, vai entrar na sua conta R$1.000 e você vai ficar com R$1.000. Já o PLR não, tem a tributação. Ok, e olha só, pensa só, eu sou comandante, dona da minha empresa, e eu quero estabelecer o programa de partnership aqui. Por onde que eu começo? O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu já sei, um contador, um advogado e um corretor de imóveis. Ok, já tenho esses pré-requisitos. Não, corretor de imóveis não entra aqui no partnership. Não, mas eu já tenho isso, entendeu? É só para quem quer ficar rico, só. Sou comandante da minha empresa, entendeu? Sou comandante da minha empresa, já botei o check aqui. Por onde eu começo? Eu quero implementar um programa de partnership. O que eu faço primeiro? Primeiro, eu digo que você tem que preparar o terreno. Ou seja, independentemente de você for uma sociedade limitada ou se você for uma sociedade anônima, a gente tem que entender se o terreno está preparado para receber novos sócios. Então, por exemplo, vamos supor que você tem ali 2, 3, 4, 5 sócios. Acho que seria a maior realidade das empresas é até 5 sócios, de uma forma empírica, tá? Não é nenhum dado. Porque, afinal, a maioria são pequenas e médias empresas. Então, você está ali, você tem que negociar com os seus sócios a option pool, ou pode até chamar de partnership pool, que é a parte do capital social que vai ser separada para receber os funcionários à medida em que eles conquistem os critérios objetivos definidos no programa de partnership, no acordo de sócios, enfim. Então, primeiro, preparar o terreno, ou seja, poxa, quanto nós sócios estamos dispostos a separar do capital social para receber esses colaboradores, receber esses funcionários. Essa é a primeira questão que tem que ser discutida. Depois disso, quais são os direitos que essas pessoas vão ter ao se tornarem sócios? E, além do mais, eu vou mais longe. Quais são as hipóteses de saída, certo? Caso haja alguma questão de justa causa, vamos dizer assim, ele perde a participação ou ele continua como sócio? Entendeu? Se ele não foi demitido por justa causa, ele mantém a participação, o que seria natural. Ou então não. Os outros sócios têm a opção de recomprar aquela participação, tendo em vista... Se ele pedir as contas, ele perde a participação ou não perde? Tudo isso tem que estar definido nesse documento. Tem que estar definido. E não tem regra clara, não tem um modelo, porque isso pode ser definido da seguinte maneira. Não, a regra é clara, não tem um modelo... Perfeito. Pronto, né? Exatamente. Então, assim, eu como comandante, eu posso definir as regras do meu jogo, digamos assim. Eu defino como que recompra, como que coloca, como que tira, se a pessoa foi por justa, se pediu para sair, tudo isso eu coloco dentro de um contrato formalizado, deixando claro para todas as partes envolvidas como que funciona isso, certo? Perfeito. É isso mesmo. Deixando todo esse ambiente, essa base estruturada,
Aí você vai apresentar o modelo de partnership para os seus colaboradores. E eu até costumo dizer que você tem que também ter uma equipe que quer construir a empresa. Então, você tem que desenvolver a sua equipe, desenvolver essa cultura societária. Aí esses aspectos fogem até um pouco do jurídico, vai até um pouco mais para a gestão, acho que o Marcelo pode até complementar. Você tem que ter um propósito de negócio bem definido, tem que ter missão, visão, valores. Eu até dou exemplo em um dos posts que eu publiquei no Instagram, de você elaborar um código de cultura, inclusive isso é conhecimento aqui do EAG, a gente tem o nosso código de cultura aqui no escritório. Então, você tem que fazer essa parte do campo de gestão, tem que estar preparada também, para que você, não basta você ter ali um programa bem definido no aspecto jurídico, se o sua equipe não está bem alinhada. Objetivo, exatamente. Não tem planejamento estratégico, aí você vai determinar o cara como sócio. Mas qual é o plano estratégico? O que você quer chegar? Você quer vender empresas, quer crescer, quer fazer IPO, ou não, só quer mais um sócio? Você não tem intenção em aumentar o valor da sua empresa. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Uhum. Marcelo e o Kim falaram tanto de IPO. O que é isso, gente? Alguém explica para os nossos comandantes que estão nos assistindo. IPO é Initial Public Offer, que é oferta pública de ações. Então, quem pode fazer IPO? Inicial, né? Inicial, perfeito. Você pode fazer outras ofertas além da inicial. Então, é você abrir o seu capital na bolsa para que qualquer pessoa possa comprar sua participação. Então, você, de fato, abre no mercado, e como se tivesse ali, que antigamente, muito antigamente era assim, você vendia os papéis e as pessoas se tornavam acionistas daquele negócio, que acionistas são nada menos do que sócios. Então, IPO é isso, é você abrir para o mercado seus papéis, suas ações, para se capitalizar, principalmente. Uhum. E eu preciso ter o IPO aberto para fazer o programa de partnership? Não, você não precisa. A IPO é uma etapa de estruturação de negócio, que é uma companhia de capital aberto, bem mais avançada do que o partnership. Partnership não é abertura de capital, tá, pessoal? Eu posso ter um partnership com uma empresa pequena que quer crescer. Necessariamente a empresa não precisa ir para a Bolsa de Valores, né? Não precisa nada disso, né? A vantagem de quem está no partnership é que ele tem um pedacinho do negócio, ele recebe os dividendos, além de receber o salário com o CLT, além de receber participação nos lucros, ele recebe o dividendo. E se aquela empresa valoriza, o patrimônio dele valoriza. Exatamente. É uma oferta privada, né? O partnership, não uma oferta pública. Uhum. Marcelo, qual você acha que são assim as consequências de fazer um contrato mal feito de partnership? Vamos lá, eu acho que primeiro eu queria esclarecer algumas coisas, porque eu vejo muitas pessoas falando sobre isso e a gente sempre tem os incautos. Nossa, falei difícil agora, né? Os incautos são as pessoas que elas não estão preparadas para entender aquilo que está acontecendo e acreditam em tudo que se falam, né? Então a gente tem que tomar cuidado. O que acontece? Por exemplo, outro dia a gente estava contratando um editor de vídeo, um videomaker, né? A gente chama um videomaker. E aí a gente fez a proposta, ele estava trabalhando numa empresa, a gente fez a proposta para ele aceitou a proposta, só que quando ele foi falar com o dono da empresa que ele trabalhava, aí o dono da empresa que ele trabalhava fez uma contraproposta. E na contraproposta, o dono da empresa falou assim para ele: eu vou te dar vesting. Então explica o que é vesting antes de mais nada, né? Vamos lá. Vesting, ele é um modelo contratual que ele é sinônimo de stock options. Então, é uma opção de compra que você dá para uma outra pessoa, não necessariamente um colaborador. Você pode conferir uma stock options para parceiros estratégicos, por exemplo. O vesting, ele é propício do colaborador. Então, partnership e vesting estão amplamente conectados, tá bom? É o tipo contratual que permite uma pessoa ganhar o direito de adquirir a participação de uma empresa. Basicamente, vesting é isso. Tá, mas qual é a diferença entre o partnership e o vesting, na essência, assim, a principal diferença entre os dois? Perfeito. Os dois, eles têm base de critérios para que você consiga adquirir aquela participação. Contudo, o partnership ele é institucionalizado. Já o stock options, o vesting, ele é aquele contrato pontual, típico, com a pessoa específica. Você pode fazer um vesting sem fazer um partnership. Por exemplo, você identifica que uma pessoa está voando dentro do seu negócio e você quer que apenas aquela pessoa entre
no seu negócio. Então, você contrata com ela um contrato de vesting. E aí ela vai ter os seus requisitos para subir na escadinha e chegar a ser sócio. Então, o partnership seria um contrato que você é institucional, ele serve para toda a empresa, e o vesting é um contrato, Letícia, você é muito fera, eu quero que você seja minha sócia, vamos fazer um contrato. Aí eu crio as regras, mostro como que é, falo o que você tem que entregar, quanto você vai pagar, né? Porque as pessoas pensam que virar sócio ou no partnership ou no vesting, ela vai receber de graça, né? É isso? A pessoa recebe de graça essa participação? Não, não recebe de graça. Essa pessoa que está adquirindo esse direito de comprar a participação, no contrato de vesting, no contrato de stock options, no partnership, tem que ter um padrão objetivo de avaliação, de método de avaliação daquela participação, para que ela possa colocar dinheiro, se for uma oferta inicial, ou ela possa comprar de outro sócio, né, se não for um aumento de capital. Então, tem essas duas opções, que é o cash in e o cash out. E, além disso, é assim, por exemplo, se ela for comprar, ela tem um jeito de pagar, né? Ela não ganha, ela paga. E ela pode pagar ou com o próprio salário, ou com o dinheiro do bolso, ou com o próprio salário, ou abrir mão da distribuição do PLR e abrir mão do dividendos. Isso é um jeito de pagar, né? Perfeito. Não é abrir mão, ela recebe o dividendos e devolve o dividendos. Ela recebe o PLR e devolve o PLR. Aí, quando ela devolve, ela recebe um recibo lá. Opa, comprei, isso aqui é parte do pagamento, meu PLR, estou pagando o X da ação. É isso, né? Exatamente. Ou seja, não é gratuito, não tem café grátis. Isso a gente pode deixar escrito no contrato de partnership, né? Exatamente. É aquela coisa, né? O combinado não sai caro. Então, se eu dou clareza para quem eu estou trazendo como meu sócio via partnership, fica muito mais claro, né? Então, eu digo lá no meu contrato que a cada recebimento de dividendos, a pessoa tem que pegar e reinvestir 50% dentro da minha empresa como pagamento daquele percentual ao qual ela virou sócia, né? Perfeito, perfeito. Então, deixa eu polemizar aqui, posso? Termina o que você está falando, depois eu vou polemizar, tá? Não, eu só ia complementar mesmo o que a Letícia estava falando, que justamente você pode ter diversas formas de comprar aquela participação, mas como o Marcelo disse, não é de graça. Não é de graça. Tá, vou polemizar. Poxa, tá? Achei que para ser sócio do Marcelo era de graça. É só mandar um direct e falar assim, Marcelo, eu quero ser seu sócio. Nossa, né? Aí vira Marcelo. meu sócio. Tem um veneno aí, né? É que eu recebo directs todo dia de pessoas que falam que quer ser meu sócio. Aí eu falo, você tem 1 milhão para investir? Não, é porque eu conheço. Não, para ser sócio do Marcelo tem que ter 1 milhão para investir. Se não tiver 1 milhão, nem começa a conversa. Aí os caras ficam bravos comigo ainda. Todo mundo quer ser meu sócio, ninguém quer entrar com dinheiro, ninguém quer nada, só quer ser meu sócio. E todo dia eu recebo. Pô, legal, todo mundo quer ser meu sócio, ninguém quer entrar com dinheiro, né? Então, enfim. Bom, vamos voltar aqui. Busca do IPO, né? Porque o IPO você pode dizer, vai lá na B3 e compra a minha ação. Isso, compra a minha pois ação. né? Mas todo mundo quer ser sócio do Marcelo, gente, é impressionante. Todo mundo quer ser sócio, ninguém quer entrar com dinheiro, só quer ser sócio só. É muito legal isso daí, né? Eu também quero ser sócio meu sem entrar com dinheiro, mas eu não aceito eu mesmo entrando como sócio meu sem pôr dinheiro. Por que eu vou aceitar os outros, né? Sei lá, acho que eu confundi a cabeça de quem está ouvindo agora. Eu acho que agora bugou o pessoal, mas vamos lá. Ó, tem um canto de sereia aí, eu acho que é um canto da sereia. Eu quero saber com você se é. Eu não estou afirmando, mas eu acho que é um canto da sereia. O que acontece? Nesse mundo de falar coisas bonitas, né? As pessoas falam, não, porque aqui tem partnership, porque aqui tem invest, não sei o quê. Então, por exemplo, a gente ia contratar um videomaker, o videomaker, ele pegou e falou assim, ele aceitou, depois quando ele falou com o dono da empresa que ele trabalhava, o dono da empresa foi lá e fez uma contraproposta e falou, vou te dar vesting. E aí ele se ludibriou com o vesting, né? O cara que falou, vou te dar vesting, ele não mostrou o contrato, ele não explicou o que era, não mostrou o objetivo. A partir do momento que você tem o vesting, você ganha o sócio. Você pode dar palpite, você não pode dar palpite, porque uma coisa é ser sócio, outra coisa é ter papel de dono, né? São coisas um pouco diferentes, né? Você pode apitar, você pode votar, você não pode votar. Como que é isso daí? Você pode escolher qual que é o teu salário, não pode escolher, né? É muito louco. E aí a pessoa eu acredito, tá? Ele trabalha numa pequena empresa, eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas eu acredito que essa empresa não tenha nada tão estruturado assim e ficou mais uma promessa de, ei, você vai ter vesting, vai ser sócio, e todo mundo quer ser sócio, né? Sem saber como. Então, eu tenho essa situação. E também tive uma situação de uma pessoa que trabalhou com a gente,
E aí, quando ela veio trabalhar com a gente, ela saiu, foi para uma grande empresa, tá? Uma grande empresa de educação. É uma empresa que tem um programa de partnership. Essa empresa tem um programa de partnership. E ela falou, pô, porque lá eu tenho a possibilidade de ser sócia. Mas uma empresa com 1.000 funcionários, que fatura bilhões, você tem a oportunidade de ser sócio. Mas, né, entre 1.000 funcionários, a oportunidade para ser sócio é para 5, 6, 7, 8 que cumpriram os requisitos que foram determinados. Ou seja, não são os 1.000 funcionários que vão virar sócio, são alguns. Então, a competição, a oportunidade de virar sócio não é um negócio tão simples como as pessoas tendem a imaginar, tá? Tem que entender que é só para funcionário de alto desempenho, é para funcionário que está disposto a abrir mão de receber uma remuneração variável gigantesca, ele tem que abrir mão de um monte de coisa para poder fazer jus a esse título, né? Mas as pessoas não sabem disso, se empolgam com isso, né? E eu estou falando isso e a gente vai fazer o nosso programa de partnership, né? E é até bom porque se um funcionário ouve, ele vai ter clareza do que é um programa de partnership. Mas aí, quando você vai conversar com a pessoa, você fala, olha, você falou que você tem interesse em ser sócia por causa de um programa de partnership da outra empresa, né? E aí, mas qual que é a sua intenção? Quanto que você acha que você pode ser sócia percentual da empresa no programa? Aí ela falou 5%. A gente vai falar, nossa, essa pessoa não entende. Então ela vai tem uma grande empresa que já está consolidada, né? E tem um programa de partnership, no programa as regras são claras. Aí quando você fala para a pessoa expectativa e realidade, 5%. Agora, vem cá, qual empresa bilionária vai dar 5% para um único funcionário que está entrando hoje na empresa, né? Então, as pessoas dão uma viajada na maionese, achando que é isso, né? Você vai ver programas de partnership, pelo menos no treinamento que a gente fez, era no máximo 2%, dependendo de 1.500 fatores para a pessoa conseguir ter, né? Tem que ser muito outstanding, muito fora da curva para ganhar 2%. Os programas de participação é 0,5%, 0,20%. Porque o cara pode falar, 0,5% é pouco, né? Mas 0,5% de 1 bilhão é 5 milhões de reais, né? 0,5% de 2 bilhões é 10 milhões de reais, é dinheiro pra caramba. É uma aposentadoria quase, né? Isso, né? Então, tem isso. E aí as pessoas têm falsas expectativas, né? Tem funcionário com falsa expectativa. Então, se é uma empresa que vale 10 milhões de reais, você ganhar um partnership de 1%, não significa nada, né? Não é tão atrativo assim. Então, antes de mais nada, a empresa tem que ter um objetivo de ter um valor de mercado alto para poder valer a pena um negócio desse. Se você continua, vou dar uma partnership aqui, mas eu quero continuar dono do meu açougue aqui, pequenininho, não quero crescer. Besteira fazer isso, né? Eu tenho aqui uma empresa X, eu vou continuar pequenininho, mas eu vou te dar vesting. Né? Será que é interessante? Como que é isso, né? Tem muito canto da sereia aí, principalmente no mundo das startups, onde se fala muito a palavra vesting, onde se fala muito a palavra partnership. Você não acha que tem muito canto da sereia, muita desinformação em relação ao que é? Como que é? Me esclarece aí. Vamos lá, eu acho que existe aquele encanto, né? Poxa, eu vou ser sócio da empresa X. E esse encanto, ele acaba por conquistar muitas pessoas, que elas acendem aquela chama de ambição e as pessoas vão só pelo esse conto mesmo. Mas quando você se depara, não tem nada lá estruturado, é só uma promessa e que ele não tem nenhum instrumento jurídico que venha a garantir esse acesso, essa aquisição, certo? E muitas vezes ele nem sabe que vai ter que comprar a participação, Marcelo. Ele só acha que vai ganhar, como a gente já vinha discutindo isso. Ele nem sabe quais são os direitos, como é que é uma rotina societária, quais são as matérias que ele vai poder decidir, quais são as matérias que ele não vai poder decidir. Se o outro é sócio, ele vai ter poder de veto, o majoritário, por exemplo, ele não vai ter poder de veto. E se você, por exemplo, vai ganhar 1%, 1% não decide nada, entendeu? A princípio, 1% não decide nada dentro de um negócio de 100%. Você tem que ter maioria, você tem que ter o poder de controle, que chama no direito, não é? Então, existe essa magia de, poxa, aqui tem vesting, aqui tem partnership, venha para cá. É um marketing que, se você não tiver uma estrutura jurídica por trás, ele é só mais uma publicidade de que a gente valoriza, entre aspas, os nossos funcionários. Quando, na verdade, a gente tem que dar características e explicar, de fato,
o que é esse programa, como é que você acessa, quais são os critérios e, como você disse, são critérios muito altos. Não é qualquer desempenho operacional que vai garantir o direito de adquirir uma participação. Tem que ser, de fato, um funcionário fora da curva, aquele que está querendo com sangue nos olhos e já está há algum tempo no negócio. Não é porque você entrou agora, faz 6 meses, e já vai ganhar ali uma participação e está tudo Não, certo. porque às vezes a pessoa nem entrou ainda, né, e ela já quer 5%, né, porque assim, ó, não vou usar essas frases porque elas polemizam, né, mas assim, as pessoas têm uma percepção de que elas geram muito valor e nem sempre isso é verdade. Como todo mundo, quando olha para si, tem uma percepção de que eu sou muito bom e gero muito valor, ele acha que ele pode ser sócio. Não estou falando que é, nem estou falando que não é, estou falando que é a percepção. Por outro lado, no mundo real, você tem que entregar resultados acima da média. A gente sabe que são poucas as pessoas, são muitas as pessoas que se acham acima da média, né? Na percepção que cada um tem de si, muitas pessoas se julgam acima da média. Na entrega de resultado, a gente sabe, né, que são poucas as pessoas que entregam um resultado muito, mas muito acima da média. Agora, um resultado excepcional, você tem um resultado na média, você tem um resultado acima da média, você tem um resultado excepcional. Aí o buraco é mais embaixo, né? Porque a pessoa, para entregar um resultado excepcional, ela se esforça muito mais do que todas as outras. Não é só uma questão de talento, é uma mistura de talento com esforço, com entrega, com estudo, né? Com uma série de coisas. E aí essas pessoas são aquelas que vão necessariamente participar de um partnership, ou o que eu imagino que um empresário responsável, ao criar um programa de partnership, vai querer para compor a sociedade. E é lógico, né? Não adianta o cara ser excepcional numa empresa que ele vai falar, tá, quanto que essa empresa vai valer daqui a 5 anos? Ah, vai valer 2 milhões de reais. Aí você vai falar para o cara, vou dar um partnership, e você pode ter até 2%, porque 2% de 1 bilhão é 20 milhões. Mas 2% de 2 milhões de reais é 40 mil reais. Isso não é tão atrativo assim. Não que 40 mil reais não seja dinheiro, mas 40 mil reais não muda a vida da pessoa, né? Agora, por exemplo, a gente no EAG, a gente quer construir uma empresa de meio bi. É isso que a gente está falando hoje. Vamos construir uma empresa de meio bi. Né? Pô, se você constrói uma empresa de meio bi, 2% de meio bi é 10 milhões. 10 milhões muda a vida da pessoa. Né? 1% de meio bi é 5 milhões. 5 milhões muda a vida da pessoa. Né? 0,25% de meio bi é 2 milhões 250. Né? Isso daí também muda a vida da pessoa. Então, você tem que ter um negócio que seja no mínimo atrativo, para a pessoa olhar e falar, cara, vou ficar 5 anos aqui, 3 anos aqui, 2 anos, depende do programa, né? Tá, depois de 2 anos, se a empresa atingir o meio bi que ela quer, quanto que eu vou ter de participação? Cara, eu vou ter 2, mas só ter a participação que vale 2 milhões não é dinheiro no bolso, né? E aí, o que eu preciso para realizar esses 2 milhões e colocar dinheiro no bolso? Aí entra aquilo que você ia falar do cash in, cash out. Né? Vamos traduzir o que é um cash in. Eu ia dizer agora. E o earnout, né? Cash in, cash out, earnout. Esse mundo corporativo tem um monte de nome. Não, mas o Kim falou um negócio antes, Marcelo, só para não perder o momento, ele falou, às vezes a pessoa acha que o 1% dela tem a mesma equiparidade que a pessoa que tem 51% na sociedade. Então, as pessoas também têm que ter essa clareza, né? E tem que estar claro para todo mundo o que aquele meu 1% pode ou não pode fazer, os meus 10% podem ou não podem fazer, se o peso de voto e de decisório é o mesmo e como é que funciona, né? Eu acho que isso é importante também para não virar o canto da sereia, como diz o Marcelo, né? Mas explica para a gente esses termos em inglês, né? Essa vida em inglês, praticamente. Cash-in é quando você compra uma participação de uma empresa e esse dinheiro que você está colocando, ele vai para a empresa. Ele é injetado na empresa. Ele é feito mediante bolso dos sócios. Não, ele não vai para o bolso de qualquer outro sócio. Ele vai para o bolso da empresa. Isso é um cash-in. Cash-out é justamente o contrário, o que você falou. Vai para o bolso do sócio. Então, você compra a participação diretamente de um sócio. E aí, por ele ser detentor da participação, ele é que ganha o dinheiro. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma injeção de capital em uma startup, já que você mencionou esse ecossistema, você geralmente faz mediante cash-in.
e não cash out. Porque não faz sentido você adquirir uma participação de uma startup, de um empreendedor que está ali no comecinho e ele vai fazer o quê com essa grana? Só pela ideia? Não faz o menor sentido. Faz sentido ser colocado dentro da empresa, junto com o plano estruturado, para ele realizar aquela empresa e ela escalar. E o cash out vai para o dinheiro do sócio. Então, eu ganhei 2% lá da empresa, ou 0,5%, de acordo com o programa de partnership ou de vesting, e agora a empresa está vendendo, porque alguém tem que estar comprando, a empresa está vendendo, eu tenho preferência de fazer a minha venda, e aí o valor da minha ação vale tanto, minha empresa está avaliada em tanto, cash out, o dinheiro vem para o meu bolso. É isso, né? Exatamente. Então, mais uma vez, diga. E, por exemplo, assim, eu sou a comandante, eu tenho 100% da minha empresa, certo? Daí, digamos que, em algum momento, meu marido virou meu sócio, daí a gente um tem 60%, o outro tem 40% da empresa. Digamos que a gente queira botar o programa de partnership. Como é que ficam esses percentuais, o meu e do meu marido, quando entra uma terceira pessoa para dentro do partnership? Bem, tecnicamente, esses percentuais eles vão ser reduzidos, não é? Então, vão ser diluídos, exatamente. Aí, ou você faz mediante aumento de capital, ou você faz mediante cash out. Você pode fazer nas duas modalidades, tá bom? Geralmente, a participação é para o sócio, entendeu? Geralmente, principalmente nas pequenas empresas. Já nas empresas maiores, elas fazem mediante, por exemplo, um mercado aberto ou um cash-in, entendeu? Então, você tem essas duas modalidades. Vai depender muito da realidade da empresa, da estratégia de desempenho desse partnership. Então, você pode fazer com que, por exemplo, um funcionário que é fora da curva adquirir a participação e reduzir o capital mediante um cash out, ou você faz mediante um cash-in, entendeu? Então, essas duas operações, elas podem ser utilizadas. E isso tem que estar no programa, tá, gente? Isso tem que estar escrito. Uhum. Então, o colaborador, quando ele compra, teoricamente, ele põe um cash-in, quando ele compra a participação dele, né? Ele paga aquilo, esse dinheiro fica na empresa, para a empresa. E aí, quando ele tem o direito, porque aí ele ganha participação e aí ele tem o direito daquela cota, daquela ação, enfim. E chega um momento que ele, para realizar, ele tem que vender. E aí, quando ele vende, ele tem porque ele é sócio, mas necessariamente ele não apita nada, é sócio, tem que desmistificar o canto da sereia, né? Ele é sócio da empresa, mas necessariamente ele não apita nada, ele tem a função como o CLT dessa empresa, como empregado dessa empresa, onde ele tem que produzir resultado. Muitas vezes ele não apita nada, ou até apita dependendo do cargo que ele tem, né? Se ele for um CEO da empresa, ele apita porque ele que toma as decisões como CEO, né? Se ele for um vice-presidente de marketing, ele toma as decisões que o vice-presidente de marketing toma, enfim. Mas não porque na figura de acionista minoritário ele vai apitar alguma coisa. Mas quando a empresa vende uma parte, ou ele vende a parte da empresa de acordo com o que é estabelecido no contrato, esse dinheiro vem para o bolso dele, e aí que valeu a pena para ele ter sido sócio, né? Porque às vezes não vale nem a pena continuar como sócio, a não ser que a empresa tenha uma projeção de continuar valorizando ao longo do tempo e se tornar mais do que bilionária, multibilionária, aí vale a pena ele continuar. Senão só vai fazer sentido se, num momento de saída, né? Num momento de saída, ele realizar esse lucro. É isso mesmo ou estou viajando? Não, é isso mesmo, Marcelo. No caso, primeiro, ele adquire a participação, e já com a participação no seu patrimônio, no momento em que ele sai, ele vende para outra pessoa, ou então a cota ela é liquidada, vai depender do tipo societário, os mecanismos contratuais, mas no fim das contas, ele recebe o valor patrimonial daquela participação depois que ele adquiriu, entende? Aí ele pode sim, o dinheiro vai para ele, e essa modalidade é o cash out. Kim, deixa eu entender, na sua opinião, assim, qual é o maior desafio, se eu quiser implementar isso na minha empresa? Qual é o maior desafio que eu posso encontrar como comandante para fazer esse programa de partnership? Cara, desafio, eu diria que, primeiro, pensando naquela preparação do terreno, que seria o ponto inicial, eu acho que existe o desafio de você estar alinhado com os seus sócios, se você tiver um quadro societário ali com 3, 4 pessoas, porque todo mundo tem que aceitar, tá? Tem que ser uma decisão consensual. Na verdade, a maioria do capital deveria aceitar, você pensando ali num mecanismo de uma limitada, pelo menos,
a maioria do capital, você tem que convencer essas pessoas, então seria um primeiro obstáculo. E um segundo obstáculo seria justamente você criar todas as regras para que elas fiquem claras. Então, não é só ter a aceitação dos sócios e todo mundo vai ter partnership e está tudo ok. Então, é definir as regras para que tudo esteja no preto e no branco. Depois disso, é justamente você estimular a sua equipe para que ela atinja aqueles objetivos, entendeu? Esse também é um obstáculo, porque se você não atingir o desempenho, se você, como o Marcelo disse, se o valor patrimonial da sua empresa não sair de um ponto A e ir para um ponto B, você não está dando o incentivo necessário, entendeu? E isso vai partir da equipe. A equipe tem que alcançar os resultados. E aí, como eu disse, é aquela conversa entre o jurídico e a gestão e o desempenho, entendeu? Então, esses obstáculos estão intrínsecos a você implementar um programa de partnership. E, mais uma vez, a cultura. Você tem que ter uma cultura bem desenvolvida, você tem que ter isso bem estabelecido dentro do negócio para que você consiga justamente convencer os funcionários de que esse tipo de programa ele vale a pena e é pelo benefício da empresa e o benefício de todo mundo. Entendeu? Que aí vem meritocracia, eficiência operacional, cultura, entre etc. Ok, aí quando a gente fala isso, né? Então, o nosso público é donos de pequenas e médias empresas, alguns mais ambiciosos, alguns menos ambiciosos, né? E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. E aí, quando eu pego aqui para a gente olhar e falar assim, pô, partnership, investing, é para qualquer tipo de empresa ou não? Eu acredito que qualquer empresa consiga implementar o partnership, desde que ela tenha uma equipe que vai construir a empresa e desde que ela tenha um quadro societário disposto a construir o programa. E sem isso, não vai acontecer. Por exemplo, mas por exemplo, né, vamos supor, eu tenho uma empresa, eu tenho, sei lá, uma loja de sapato, minha meta é ter 3 lojas de sapato. E cada loja de sapato faturar 500 mil por mês, 1,5 milhão as 3 lojas, ou seja, faturar 18 milhões por ano. Esse cara, o partnership, como retenção de talentos, como atração, vai funcionar para esse cara efetivamente ou não? Olha, Marcelo, eu tenho a opinião de que ele pode sim funcionar, mas vai depender da ambição dos seus próprios colaboradores. Porque nem todo mundo quer ser sócio da empresa bilionária, entendeu? Então, a partir dessa ambição, possa ser que ser sócio da empresa que tem um valuation de, sei lá, 10 milhões, seja suficiente para essa pessoa e ela esteja contente e tenha uma vida feliz. Agora, de você utilizar o partnership como vetor de retenção de grande quantidade de funcionários, você vai ter que ter um desempenho e você vai ter que aumentar o seu valor patrimonial. Eu acredito sim que pode ser implementado, sendo que a eficácia ela vai depender muito da realidade ali daquela empresa, da realidade daqueles funcionários. Porque, veja só, se você tem uma pessoa que saiu do zero, começou como ASG, fez treinamento, curso de gestão e depois de 10 anos se tornou o CEO da empresa. E a empresa ela saiu de uma valuation mínima de, de 100 mil e hoje vale 50 milhões, para essa pessoa vale a pena o programa de partnership, entendeu? Então, eu sou defensor desse tipo de abordagem, porque também tem vários outros benefícios, como por exemplo, eficiência operacional, motivação, energia. Você está com um pessoal que ele entende a cultura do negócio, que ele está disposto a segurar a bandeira, entendeu? Então, esses aspectos, eles devem ser levados em consideração para você implementar um partnership. Então, respondendo de maneira objetiva a sua resposta, eu acredito que sim, que pode ser implementado em pequenas e médias empresas, por exemplo. Ok, mas você falou uma coisa bem importante, né? Que todos os sócios, né, dependendo da composição societária, eles têm que estar dispostos a topar o programa de partnership. Eu acho que, né, primeiro, se tivesse que dar um caminho das pedras, digamos assim, por onde começar, né? Primeiro passo, como você falou, ter uma cultura estabelecida, ter um time engajado, que acredita na empresa, que acredita que aquela empresa vai valer tudo aquilo, né, a longo prazo, que vai ter as 3 filiais, as 10 filiais da loja de sapato, né, ter os sócios a bordo do programa de partnership, né, que tem que estar todo mundo alinhado, né,
Porque no momento que você coloca lá, a regra é clara, né? No momento que você coloca lá, a regra está clara para todo mundo, né? Então, é preciso ter essa transparência quando se fala em partnership, né? Então, eu acho que isso é bem importante a gente frisar bastante, de ter isso daí, dessa jornada, né? Dessa construção do que é. E como o Marcelo falou, né? E tá tudo bem se não quiser ter programa de partnership, tá tudo certo. Mas, caso se entenda que seja o próximo passo da empresa, é importante ter clareza que tem que ter esses pré-requisitos, digamos assim, para estar dando início na jornada, né? Ô, Kim, além disso que a Letícia falou, a pergunta é, né? Eu vou contextualizar, então não responde, né? Então, às vezes, o cara tá olhando para isso e tá falando, é caro? Eu não gosto da palavra é caro, né? Eu prefiro falar assim, o investimento é alto ou o investimento não é tão alto. Porque o é caro é tudo que não gera valor torna-se caro. Né? Se for R$10 o valor para implementar, se aquilo não gerou valor, se tornou caro. Caro é diferente do investimento é alto. Então, para quem está fazendo isso, entendendo que isso vai gerar um valor, que isso vai trazer benefícios para a empresa, que vai trazer benefício para o colaborador, o investimento para fazer um partnership é alto? Olha, o investimento ele pode ser até um pouco alto, porque vai depender muito da sistemática da realidade daquela empresa. Então, por exemplo, você tem uma empresa com 2 sócios, com poucos funcionários, aquele partnership ele vai ter um investimento um pouco mais baixo. Mas se eu tenho, por exemplo, uma SA que já tem ali seu quadro societário um pouco mais robusto, com seus 10, 15 sócios, e você já tem um corpo de colaboradores de 30, 50, 100 funcionários, esse partnership vai ser um investimento mais alto do que esse outro partnership, entendeu? Então, vai depender muito da realidade do negócio, porque alinhar os interesses e fazer, por exemplo, toda a estrutura societária para uma empresa que tem 15 acionistas é um trabalho. O outro trabalho seria para fazer uma com, no mínimo, 2 sócios, no caso. Entendeu? Então, vai depender um pouco muito de onde é que se encontra, qual é o estágio daquela empresa, qual é a maturidade daquela empresa. Acho que vai muito disso, entendeu? Entendi. Mas resumindo, o comandante não fizer cagada, ele vai ter que investir, além do tempo e do esforço e do trabalho, e das conversas e das reflexões pessoais, né? Porque tem muita reflexão pessoal. Fala, opa, estou disposto a abrir mão de tanto da minha empresa, estou disposto a isso, estou disposto àquilo, né? Então, ele precisa entender isso, né? Mas ele tem que colocar um dinheiro para, pelo menos, estruturar isso, né? Tem que fazer um investimento. Agora, naquela perspectiva, de tudo que a gente já conversou aqui, sem dúvida, se todo o corpo técnico e societário da empresa ele tem essa energia e está disposto a fazer implementar esse programa, pode ter certeza que o retorno de valor é altíssimo. O engajamento ele vai ser altíssimo, a motivação da equipe, como a gente já deu aqui alguns exemplos, só pelo fato de a empresa dizer que tem um vesting, dizer que tem um partnership, já gera aquela motivação, já gera aquele desempenho, entendeu? Isso é claro. Então, se você olhar em relação a esses investimento versus geração de valor, isso aí, sem dúvida, é muito bom para o negócio. Top. Bacana. Eu sou comandante, eu quero fazer o partnership da minha empresa. Onde é que eu posso encontrar você para a gente conversar um pouco mais? Vamos lá. Eu sou criador de conteúdo, né? Eu tenho mais de 100 pequenos artigos sobre societário, empresarial, já escrevi um pouco sobre empreendedorismo. Então, inclusive, desses 100 artigos, 80 estão no Jus Brasil, que é uma plataforma de publicação de conteúdos voltado para o mercado da advocacia. Eu também publico no Instagram. Então, acho que a maneira mais rápida e fácil de entrar em contato comigo é pelo Instagram. Lá eu estou diariamente postando conteúdo sobre direito empresarial, direito para empresas, certo? E lá você pode me encontrar, só digitar @Kim Ferreira de Mello e vai aparecer uma pessoa lá um pouco engravatado, mas lá os conteúdos são bem descontraídos, bem legais mesmo. É o Super Kim, então. Entrou lá, vai achar o Super Kim. Exatamente. Pode falar, pode mandar DM, pode mandar mensagem, quem responde sou eu mesmo, entendeu? A gente toca uma conversa.
Sabe o que é legal, Kim? É saber que o mundo está mudando e o mundo possibilita novas ferramentas para os empreendedores, né? Na concorrência que está acontecendo no mundo, na velocidade da inovação. Antigamente, quando você ia entrevistar alguém que estava numa faculdade, né? Você perguntava para as pessoas, qual que é o teu maior desejo? A maioria delas falavam empreender, né? E hoje um funcionário ele pode ser um intraempreendedor, ele pode empreender junto com o dono, porque quando ele aceita participar de um programa de partnership ou um programa de vesting, ele está empreendendo também, né? Ele fala, cara, me fala qual que é o teu objetivo estratégico, estou junto com você, vou dar performance acima da média para a gente fazer isso, e se essa empresa for para a bolsa, ou se você, enfim, vender essa empresa, eu estou junto, né? E a gente divide o bolo na festa, né? O empresário que está fazendo isso tem que ter a mentalidade de dividir um pedaço do bolo, né, para que ajuda ele chegar lá. Então ele divide um pedaço do bolo na hora de cantar parabéns, ele divide, né? Ele tem que ter incentivos meritocráticos ao longo da jornada, durante a jornada, mas na hora de cantar parabéns ele tem que cortar um pedacinho do bolo e dividir com as pessoas que apostaram no programa, que, enfim, cumpriram os requisitos, porque como a gente disse, a regra é clara, né? Não é qual é o requisito, como cumpre o requisito, se você sair antes do período, o que acontece com a atuação, se você ficar no período até o final, o que acontece, se eu brigar com você, eu posso comprar, recomprar, quanto eu pago se eu recompro ou não, tudo isso é claro. Uma vez que você sabe das regras do jogo, você olhou o plano estratégico da empresa, vai junto no plano estratégico, e na hora que tudo acontecer, você vai pegar ali o teu pedacinho do bolo, né, e vai pegar isso. Por que é importante isso, né? Você assistiu o filme A Rede, do Facebook? Não assisti, não assisti. Tá. Se você vê lá na rede... Não, no filme eu não sei se fala isso, né? Mas quando eles mudaram para a Califórnia, aí eles tinham que pintar uma parede lá, arrumaram um grafiteiro para pintar a parede. Eu não sei se isso está no filme, no fim das contas, acho que eu confundi agora. E aí eles não tinham dinheiro para pagar o grafiteiro. E aí eles deram lá um X% de ação para o cara para pagar o negócio. Mas o Facebook não era nada, né? Quando fizeram o IPO do Facebook, esse cara tinha acho que 150 milhões de dólares, né? Aquela pichadinha na parede valeu 150 milhões de dólares. Então as pessoas se iludem um pouco com esse canto da sereia, né? Que é um caso. E o próprio o Ben Schmall, da XP, eu ouvi ele falando, então ele falou que ele estava quebrado, não sei o quê, não tinha grana e tinha uma funcionária que era boa, e ele pegou e falou, vou te dar, acho que foi 10% da empresa, né? 10%. 10%, né? E aí ela aceitou os 10%. Uma empresa estava quebrada, não tinha nada, não sei o quê. Ele se falou, te dou 10%, partnership, 10%. E aí, quando vendeu, enfim, a empresa hoje tem um valuation de sei lá quantos bilhões, nem sei o valuation dela, mas um valuation de não sei quantos bilhões, né? E aí esses 10% virou uma grana gigantesca, né? Que são cenas atípicas que acontecem, né? Primeiro, é atípico uma empresa valer tantos bilhões, não é uma coisa tão típica, antes de mais, vamos deixar claro que isso é atípico, né? E é atípico alguém dar 10% a troco de nada, sem regra clara, só no fio do bigode, e aí isso se realizar numa empresa que vai valer bilhões, e o cara ganhar igual ganhou o pichador do muro do Facebook, né, da parede do Facebook, ou, né, o que aconteceu com essa profissional que era super competente aí da XP, e levou isso daí, né? Então, a gente só tem que tomar cuidado, apesar de ter essas histórias bonitas, né? Isso é atípico, né? Tem que deixar bem claro para as pessoas, isso é atípico. Comandante, se esse conteúdo ele te ajudou de alguma maneira, dá um like para a gente saber e criar mais conteúdos assim. E eu vou pedir também para o comandante que está fazendo, se encaminha isso para os teus sócios, encaminha isso para algum comandante que já ouviu falar de vesting e começa a vir falar com palavras legais para você, né? Partnership, investing, cash in, cash out, earnout, né? Encaminha para eles também, porque educação é sempre bom para a gente desmistificar essas coisas, tá? E, né, já de antemão falando, né, porque às vezes quando eu estou falando aqui dá a impressão que, porque como eu faço os questionamentos, dá a impressão que eu sou contra isso, né? Não, a gente tá fazendo um programa de partnership no EAG, mas antes de fazer a gente vai buscar informação, vai entender como funciona, tudo. Sou extremamente a favor, eu incentivo, eu acho que seria lindo se todas as empresas do mundo fizessem, se os comandantes que estão assistindo a gente fizessem, porque isso mostra que esses comandantes querem ir muito longe, né, e eles entendem que o capital humano é fundamental para ir muito longe, é um jeito de
de valorizar o capital humano, a pessoa que trabalha na tua empresa, né? É um jeito de você reter a pessoa, é um jeito, enfim, de você realizar a grande promessa da sua empresa. Então, eu super recomendo, né? Talvez os questionamentos que eu fiz pode parecer que eu era meio contra, né? Não, na verdade, só fiz o advogado do diabo porque o meu papel de educador, eu preciso fazer o advogado do diabo, mas eu extremamente recomendo fazer o que essas empresas fizeram, mas desde que faça trabalho de gente grande, né? É a hora que a gente separa os homens dos meninos fazendo trabalho de gente grande. Não é isso, Kim? Exatamente isso, Marcelo. Então, quer deixar algum comando para os comandantes aí, Kim? Poxa, então quem quiser aí me seguir no Instagram e ver mais conteúdo sobre partnership, sobre direito empresarial, só seguir lá, @Kim Ferreira de Mello. Valeu, pessoal. Show de bola. Letícia, algum comando? Não, é isso aí. Sigam o Kim, sigam o Marcelo Germano, gente. Sigam o @empresa autogerenciável também. E compartilhem aos montões. Então é isso, beleza? Fui. Valeu. Tchau. Valeu.